e acabar com aquela lógica feudal que existia com essas famílias, que é a lógica que hoje temos. Nós hoje temos o país feudalizado, já não se chamam Duque de Bragança nem Duque de Viseu, mas o facto é que o presidente da EDP é hoje o Duque de Bragança atual. Ou o presidente da REN, se quiserem. Há aí uma rede elétrica pelo país todo, que pertence hoje ao Estado chinês, que tem cá um governador que é o presidente da REN. Já não deve ser Duque, deve ser só o Conde. Esta é que é a nossa questão. Nós temos hoje um sistema feudalizado de privilégios permanentes que se sentem em certas situações, como é a distribuição de água, a distribuição de eletricidade, etc., de uma forma completamente institucionalizada, e depois a velha corrupção, de que já falei há pouco e não vou voltar a falar agora. Por isso, se houver, e respondo agora aqui à pergunta de Maria, que é, só acabando com estes privilégios, nós conseguimos ter um país desenvolvido. Não vejo outra forma. Já no Sermão de Santo António aos Peixes, do Padre António Vieira, se dizia, portanto, 1630 e poucos, que se é verdade que para alimentar um peixe grande são precisos muitos peixes pequenos, que é a situação em que estamos, também é verdade que um só peixe grande dá para alimentar muitos peixes pequenos. Portanto, só é preciso é que os peixes pequenos se organizem, não é preciso muito mais. Sim. Bom, obrigada, António, muito obrigada. Quero mesmo agradecer essa pergunta, porque ela no fundo está no cerne daquele dilema que eu tentei trazer para aqui e partilhar aqui. Tinha justamente a ver com isso. Eu passei mais de 25 anos a trabalhar como repórter, a trabalhar como jornalista e justamente a fazer o contrário, se quiser, do que eu fiz aqui em Montemor, não é? Exatamente. Tenho a sensação de que eu vim para Montemor para desaparecer de alguma maneira, ou seja, para fazer o contrário do que eu sempre tinha feito durante esses anos todos, que era chegar aos lugares e justamente isso que estava a dizer agora, não a vimos, não é? E o que os repórteres fazem necessariamente é percorrerem os lugares o melhor que podem, o mais que podem, e encontrar as pessoas, sentarem-se a escutá-las, sentarem-se a ouvi-las. É esse o trabalho de um repórter. Então, eu passei mais de 20 anos, esse foi o meu trabalho, mais de 20 anos. Eu acho que uma das dificuldades de passar de um trabalho de reportagem para escrever livros, como era o caso, é justamente essa, e isso exige quase contrariar a minha própria natureza, que é muito mais de sair porta fora e de me sentar com as pessoas ou de ir ao encontro das pessoas do que de me fechar, que foi o que eu acabei por fazer aqui em Montemor. Eu quando vim para Montemor, não vim fazer uma reportagem, eu vim a escrever um livro. E vinha de uma cidade, que era o Rio de Janeiro, que é uma cidade que nos puxa completamente para fora. É o oposto dessa experiência que eu depois vim ter aqui. É uma cidade que de alguma maneira nos convoca o tempo todo para estar na rua, para estar com os outros, e esse também era o meu trabalho. Mas isto de facto coloca um dilema muito grande, porque há pouco quando disse Montemor não é o espaço do tempo, claro, Montemor não é o espaço do tempo, o espaço-tempo faz parte do que é Montemor e relaciona-se com Montemor. Mas para mim, eu cheguei aqui, digamos, pelo espaço do tempo que eu conhecia, mas depois o laço, digamos, a minha ponte com o que era a vida em Montemor ou com um lado da vida em Montemor, de que eu falei foi o José Cid, ou seja, o que eu sinto é que, ao contrário dos lugares por onde eu fui passando como repórter, eu em Montemor tive que aprender a distender o tempo de outra forma e a minha relação foi uma relação com muito poucas pessoas, neste caso o José Cid mais 2 ou 3 pessoas, incluindo as pessoas da casa onde eu morava. Mas esta experiência do que era a natureza e do que é a relação da natureza, neste caso a agricultura biológica, como o José Cid pratica, e todas as questões que se colocam do que é fazer agricultura, do que é este lugar, do que é de como o mundo, não é, acaba por estar refletido aqui
não é? Como tudo aquilo que nós fizemos ao que é o planeta, tudo aquilo que nós fizemos à natureza, acaba por se refletir aqui neste lugar a que eu cheguei, não é? Isso eu aprendi na quinta do José Cid e aprendi a conversar muito com o José Cid. E é muito interessante porque eu provavelmente nunca teria tido esta experiência tal como ela foi de Montemor se não tivesse, por exemplo, vivido no Brasil ou estado na Amazónia, onde, além de nós podermos encontrar o que são as consequências dos descobrimentos, entre aspas, 500 anos depois, não é? Até na corrupção, não é? O Brasil é um país incrivelmente corrupto, comparando com a escala portuguesa, incrivelmente corrupto, e isso é também uma herança da colonização portuguesa, antes do mais. Mas a experiência da Amazónia é uma experiência de ver na pele, hoje, a catástrofe do que é a nossa relação hoje com o planeta, do que nós fizemos, não é? Do que nós fizemos ao planeta. E há uma sensação, aliás, há muita gente hoje que partilha muito essa sensação de fim iminente, não é? De fim iminente que começou ali, de alguma maneira começou ali, e tem a ver com o extermínio do mundo indígena, mas essa sensação quase de apocalipse que hoje existe ali na Amazónia foi uma ponte, digamos, que para mim foi estranha e inesperada encontrá-la de alguma maneira refletida aqui em Montemor. Eu lembro-me a certa altura, quando começou a chover muito no verão, eu lembro-me de conversar para mim era inesperado, claro que para quem vive aqui há tantos anos não será, não é? Mas a experiência das chuvas, que a certa altura me pareciam quase chuvas tropicais, chuvas muito fortes que houve em maio. Eu lembro-me de conversar com o Zé e o Zé a certa altura me dizer: mas há a ideia de que nós estamos a entrar, que o clima está a mudar e que nós nos estamos a transformar numa espécie de clima semi-tropical, não é? Uma espécie de ideia de quase de estarmos a criar-se aqui uma bolha tropical. Eu não tinha a menor ideia de que eu viria encontrar isto aqui em Montemor, mas isto tudo para dizer que sim, eu não vim aqui de facto fazer uma reportagem, nem participar da vida local, vim um pouco para desaparecer, portanto, vi mais do que fui vista, se quiser, porque muitas vezes tentei andar por aí também, mas isso fez parte do que era a minha busca naquele momento, não é? Eu precisava desse silêncio e dessa outra experiência do tempo, que já não é a experiência do repórter, porque o repórter relaciona-se com o agora, não é? E há uma rapidez que tem a ver com aquilo que nós observamos imediatamente e temos de observar imediatamente e refletir imediatamente. Eu tentei que um pouco disso estivesse nas crónicas que eu fui escrevendo, que era a minha forma, se quiser, de retribuir nesse dilema em que eu me sentia de não estar a participar um pouco no fora, não é? De estar muito dentro. As crónicas foram sendo a minha forma de me deixar um pouco atravessar pelo lugar onde eu estava, não é? E de alguma maneira retribuir isso. Mas quando eu disse que sentia que isso continuava, isto também significa que esse compromisso para mim tem a ver com outra coisa, que é a experiência desse tempo e o que ficou em mim, a sedimentação de ter estado aqui e ter andado por esses campos e de muitas conversas que eu tive aqui. Essa experiência para mim não está terminada, ou seja, ela reflete-se, ela continua a refletir-se, ela junta-se e dialoga com muitas outras experiências, e eu acredito que ela vai continuar no meu trabalho, ou seja, ela continua lá presente, ela continua a ser fertilizante. Esta manhã eu estava a tomar o pequeno almoço com o Zé lá fora, ali, e ele estava a falar-me, eu perguntei-lhe, então, mas como é que acabaram as colheitas? Nós fomos tendo esta conversa de como este ano foi o ano passado foi um ano terrível, não é? Por exemplo, para o azeite, que se perdeu todo, etc. Eu sinto que segui muito esse ciclo primavera-verão do que ia acontecendo na Terra,
E a questão o Zé dizia, não há perda, nada acaba por ser perda, porque a perda é fertilizante, não é? A perda há de dar frutos. E o que eu sinto muito desta experiência é justamente que ela continua. Eu não estou aqui já por várias razões. A casa que eu aluguei era uma casa que só podia ir até o final do verão, porque não tinha sequer condições para eu viver lá no inverno, ia tornar-se demasiado frio, eu teria que sair, isso à partida era um dado. Mas essa estadia é uma estadia que, para mim, ela continua a dar frutos, ela há de continuar a dar frutos. Portanto, não é uma coisa que se encerre, não sinto que ela se tenha encerrado. Não sei se respondi. Eu acho que vou pegar numa das frases que a última rapariga disse no segundo filme, que era, e agora, não é? Agora que já falámos de coisas que são muito difíceis, que são quase intransponíveis, como a questão da corrupção sistémica de que o Paulo falou, a questão de como chegamos aos outros, como nos relacionamos com os outros, a questão que a Maria levantou de como se pode fazer isso à escala de cada um e intervindo nos mais novos. Eu queria precisamente falar sobre isso. O que é que podemos fazer? No início disse que o Paulo está a pensar, a avaliar a hipótese de se candidatar, eventualmente de formar um partido, etc. No quadro daquilo que disse agora, parece que formar mais um partido pode ser inútil. Estou, por exemplo, a pensar no seu caso, foi vice-presidente da Câmara do Porto, precisamente com o pelouro do urbanismo. A questão da corrupção colocou-se, como é que apareceu, como é que resolveu isso? Foi-se embora? O que é que se pode fazer? Porque o sistema da corrupção, ou a corrupção sistémica, não existe só em Portugal. Temos quantos casos? Espanha está a ferver nesse aspecto, Itália a mesma coisa, na Grécia a mesma coisa, mesmo nos países anglo-saxónicos e mesmo nos países nórdicos aparece, pode ser mais controlado, e já nem estamos a falar de Brasil, Angola, etc. Portanto, o que é que se pode fazer para isso? Porque depois não vale a pena também dizer vamos fazer uma lei que acaba com isto, porque também essa lei há de ter a sua rede, as suas malhas mais abertas para impedir isso. Muito obrigado. Ora, aqui está uma pergunta difícil, mas eu vou tentar ser rápido na resposta. Relativamente às questões... Eu fui vereador de urbanismo na Câmara do Porto, de facto fui vice-presidente, na altura no partido que integrava e de que era dirigente, que era o PSD, e fui lá, calhar, quase por acaso. Enfim, a minha vida é uma vida académica, tem sido a minha vida nos últimos 20 e tal anos, e, portanto, eu estava no meu percurso académico, mas deu-se ali um pormenor conjuntural único em Portugal, e que era, naquela eleição, era candidato do Partido Socialista, o Fernando Gomes, que ia ganhar de certeza absoluta, portanto, as sondagens davam-lhe 60%, larga maioria absoluta, e na altura o Rui Rio falou comigo e pôs-me a possibilidade de eu ser vice-presidente por uma razão muito simples, é que ninguém mais queria. Portanto, ninguém mais queria ir para uma lista que ia ser dizimada. E eu, como tinha a certeza que ia perder, aceitei. Portanto, ou seja, eu fui convidado porque ninguém mais queria e aceitei porque era para não ir. Portanto, nesse aspecto, aliás, porque eu tenho a certeza que se fosse para ganhar tinham convidado o outro, não tinham convidado a mim. Portanto, estamos quites. Eu aceitei porque era para perder, convidaram-me porque era para perder, portanto, ninguém ficou a dever nada a ninguém. O facto é que ganhamos, foi uma surpresa enorme para todos nós. Eu já conhecia os problemas do urbanismo e os problemas da corrupção. Aliás, na campanha eleitoral, uma parte central da campanha foi à volta da corrupção que havia na Câmara do Porto, mas essencialmente ao nível do urbanismo. Quando nós falamos da corrupção do urbanismo, de que eu não falei na primeira intervenção, até porque não havia tempo, mas é a mais perversa de todas as corrupções. Porque a corrupção no urbanismo, invariavelmente, em Portugal, tem sido assim nos últimos 26 anos. Sempre assim, sobretudo desde 1989. Enfim, porque é o momento em que é publicada uma legislação que favorece isto que eu vou dizer agora.
promotores imobiliários com capacidade de domínio na política, ou porque financiam campanhas eleitorais, ou porque chantageiam o Presidente da Câmara porque lhe conhecem um rabo de palha qualquer, ou porque pura e simplesmente os subornam, que é essa a última rácio, dominam a política e conseguem comprar terrenos em reservas agrícolas, em reservas ecológicas, em zonas onde não se pode construir nada e, através de influência política, conseguem que a Câmara emita ou uma licença de construção ou um alvará de loteamento, que é o instrumento habitual. O alvará de loteamento é um documento que diz o que é que se pode construir ali, as várias casas, etc., as ruas, por aí fora. E quem tem um terreno e consegue lotear, a expressão já ouviram todos, certeza, ou seja, obter um alvará de loteamento, sabe que num terreno que comprou, imaginem, por 4 milhões de euros, vai construir algo que vai valer 100 milhões de euros. Nem tudo isto é valor de terreno, atenção. Mas o terreno, quando o equipamento valerá 100 milhões de euros, quer dizer que o terreno passou de 4 milhões aproximadamente para 20 milhões. E isto foi o paradigma utilizado em Portugal, de Melgaço a Vila Real Santo António, nos últimos 25 anos e ainda hoje. Hoje não, que é sábado, não se está a fazer disso. Mas ontem, de certeza que se fizeram negócios desses. Ou seja, valorizações que vão de 4 milhões para 20 milhões, de 300 mil para 1,5 milhão, ou seja, a margem de lucro é da ordem dos 700%, 800%, 1000%. E em Portugal só há 2 negócios com este tipo de margens, que é o urbanismo e o tráfico de droga. O tráfico de droga no grossista, não é nas ruas. Nas ruas a margem é muito menor. Enfim, espero que não conheçam muito bem o negócio, mas para quem conhece as facetas deste negócio, só estes 2 negócios é que geram esta margem. E o urbanismo é muito mais perverso, na medida em que tem as mesmas margens, instalam-se as mesmas máfias, ainda levam de caminho uma grande vantagem, que é o negócio legal. Ou seja, tem a mesma margem do tráfico de droga e passa a ser um negócio legal. Porque no momento em que a pessoa exibe o tal alvará de loteamento, tem não só um documento que lhe dá um ganho no negócio, como tem a amnistia para o crime que acabou de cometer. Portanto, é um crime que se amnistia ele próprio. É evidente, como imaginam, que com os mesmos ganhos instalam-se as mesmas máfias e ninguém quer largar este tipo de poder. Razão pela qual muitos autarcas, ao longo de algum tempo, queriam até sair das câmaras e nem os deixavam sair. Houve aquela limitação de mandatos que obrigou muitos autarcas a sair. Mas eu conheci ao longo do tempo muito presidente de Câmara que queria sair, mas não podia sair porque fazia parte da engrenagem do promotor imobiliário AOB. Bom, e é assim, com estas brincadeiras de especulação imobiliária, que se faz a maioria da dívida privada em Portugal, de que falei há pouco. 70% da dívida privada era, no início da crise, a 31 de dezembro de 2008, dívida imobiliária, para ser mais preciso, 68%, e eram de casas, algumas compradas e utilizadas, mas, para além disso, faziam-se muitas casas para ficarem completamente vazias. Em Portugal, hoje, há cerca de 2 milhões de casas vazias. Há imensa gente sem casa, e, no entanto, temos 2 milhões de casas vazias. Isto acontece porquê? Por outro tipo de perversidade, que é a maioria destas casas vazias, como são tituladas por esses promotores imobiliários, eles arranjam um instrumento que se chama fundo fechado, de investimento imobiliário fechado, e estão isentos de IMI. O que quer dizer que qualquer um de nós tem aqui um T3 ou um T4, paga mais IMI do que quem tiver 150 casas na Baixa de Lisboa, do Eiras, da Amadora, ou seja, de onde for. E é nisto que nós vivemos. E, portanto, senti, obviamente, todos estes problemas, tive imensos problemas enquanto responsável da área do urbanismo. Enfim, isso daria uma sessão. A realidade ultrapassa toda a imaginação, portanto, porque são forças de facto mafiosas, que conseguem saber onde é que eu me sentava num avião, numa viagem, para sentarem alguém ao meu lado, para me dar cabo da viagem, coisas desse género. Portanto, isso ficará para as minhas memórias, mas vou-lhes dar só um exemplo. Em determinado momento, queriam depositar numa conta que eu tinha na altura, no Millennium, que entretanto até tive que fechar nesse mesmo momento, 30 mil contos para me comprometer, para depois eu dizer que não sei de onde é que vinha o dinheiro. Portanto, hoje, inclusivamente, as pessoas estão proibidas de depositar dinheiro na minha conta. Portanto, se tiverem essa ideia, desistam, porque hoje ninguém consegue depositar dinheiro nas minhas contas bancárias, porque eu tenho uma inibição exatamente por isso.
Só eu é que posso fazê-lo, ou então transferências, fica tudo perfeitamente identificado. Bom, como é que se faz isso? Enfim, eu fui aprendendo, até por necessidade própria, algumas dessas técnicas, mas é assim, esse tipo de forças, verdadeiramente máfias, não tem outro nome, estão organizadas e dominam os negócios do urbanismo e trouxeram, aliás, grande parte do problema bancário português tem a ver com uma bolha imobiliária gigantesca que andou a financiar este tipo de situação. Como é que vamos sair daqui? Já agora, voltando à experiência da própria transparência e integridade. A transparência e integridade tem uma história que nasce de uma angústia com um conjunto de pessoas, entre os quais eu me incluía, mas outras, o Zé Luís Saldanha Sanches, a Maria José Morgado, o Adelino Maltese, o Luís de Sousa, enfim, um conjunto de pessoas que falavam habitualmente do fenómeno da corrupção, mas sentiam uma angústia que era o seguinte, e talvez se recordem disto, há 7 ou 8 anos, ou há 10, falar de corrupção em Portugal era difícil, porque era um tema que mediaticamente era moda durante 2 ou 3 dias, e depois era tabu, era um tema banido, censurado, de uma forma de autocensura, ou não percebia aquele fenómeno, havia meses em que nunca se falava de corrupção. E depois vinham mais 2 ou 3 dias e falava-se. Portanto, aquilo oscilava entre ser moda de 2 ou 3 dias e ser tabu durante 6 meses. E preocupados com isso, até porque havia algo, hoje já se pode dizer isto com mais tranquilidade, mas eu falava sobretudo com Maria José Morgado deste assunto, à época, que é, quem falava de corrupção pareciam assim umas pessoas esquisitas, parecia que viviam numa cave e de vez em quando vinham à superfície falar de corrupção. Ela também não ajudava, tinha aqueles olhos pintados de preto, portanto também não ajudava muito, mas cada um de nós, estou a dizer isto com muita simpatia por ela, como é evidente, mas as pessoas, eu próprio sentia a ideia que era um extraterrestre que vinha aqui e falava de corrupção e ia-se embora. E a transparência era uma ideia nossa, a constituição da transparência tinha esse objetivo, que era justamente dar um suporte institucional àquilo que nós hoje fazemos, que é estudar o fenómeno da corrupção e combatê-lo na perspectiva que, quanto melhor o conheçamos, melhor o conseguimos combater e, de alguma maneira, permita-se meio modéstia, a existência da transparência com as pessoas, que de forma, obviamente, completamente gratuita e pro bono, todos os membros da transparência o fazem nesse contexto, andamos a tentar trazer o assunto para o espaço público, não só para o espaço mediático, mas para o espaço público no termo geral, e acho que isso, apesar de tudo, foi conseguido desde o momento que, em 2010, se constituiu a transparência, dando, digamos, um suporte mais institucional. Eu achava que a existência de uma organização como a transparência ia fazer abalar a política. Mas, de facto, as máfias da política são de tal modo fortes que não se abalam. Abalam-se em termos mediáticos. E digamos que eu hoje, uma das minhas atividades mais comuns, infelizmente, é passar a vida em tribunais a responder a acusações por difamação e as mais diversas. E, portanto, há aí, digamos, o sistema abana um bocadito. Mas nós temos que, de uma maneira ou de outra, ir ao cerne da questão. Porque se não se mexer no cerne da questão e de alguma maneira, alguma vontade que eu tenho de intervir de uma forma politicamente mais ativa, tem a ver com isso. Porque acho que a sociedade civil a influenciar este regime político não chega porque ele é inamovível. Porque estamos a falar de facto de dinheiro. Quem tem margens de lucro num negócio de 700%, obviamente que não vai largar o negócio. Não vai largar o osso, como se diz em Portugal. E, portanto, tem que ser pela via da intervenção política que, eventualmente, este problema se possa começar a resolver, sendo que a resolução do problema da corrupção não tem uma solução única. Tem que haver uma estratégia geral que passe pelo aumento da transparência, pelo funcionamento da justiça, pela simplificação legislativa e por algo. Só aí é que eu começarei a dormir mais descansado, é quando eu começar a ver a justiça em Portugal a recuperar os bens que nos são tirados pela via da corrupção. Esse vai ser o momento da mudança. Porque é evidente que ninguém está à espera que a corrupção esteja aqui e de um dia para o outro desapareça. Isso não é possível, isso é loucura, é mais que utopia, é loucura. Agora, o problema é que ela continua a crescer. Quando, como nós dizemos na matemática, a subida tiver um ponto de inflexão e começar a descer, depois há todo um efeito positivo e de sinergias, porque as pessoas vão todas sentir a vantagem de viver numa sociedade que é menos corrupta. E vão trabalhar todos para isso, não tenho dúvidas sobre isso. Agora, a questão é quando é que se consegue fazer esta inversão. E não sei, e essa é a minha reflexão, em que lugar do sistema
é que se deve intervir para conseguir que esta corrupção desta forma sistémica acabe. Mas dizia eu, quando começar a haver apreensão de bens que nos são tirados pela via da corrupção, e vou-lhes dizer, e ainda por cima isto não é difícil sob o ponto de vista técnico, a apreensão de bens que nos são tirados pela via da corrupção, existe na legislação portuguesa uma lei de recuperação de ativos. Existe na Polícia Judiciária um gabinete de recuperação de ativos. Não há ativos recuperados. Mas é assim, no caso do BPN, é fácil, é muito fácil, com vontade política e, naturalmente, depois com competência da Justiça, porque isto tem muita tecnicidade, ir às famílias dos administradores da SLN e do BPN antes da nacionalização, que estão perfeitamente conhecidos, que era na altura o Dias Loureiro, o Oliveira e Costa, enfim, toda essa gente, e confiscar-lhes as fortunas. Confiscar como? Património imobiliário que tem em Portugal, contas que tem no Luxemburgo e que estão perfeitamente identificadas, e o próprio património do sucedâneo da SLN, que é a Galilei, que hoje é um dos 10 grupos mais poderosos do país. É que o mais engraçado é que eles ficaram com o dinheiro todo e ainda continuam a fazer negócios como faziam antes. É assim, a Galilei hoje, hoje a Galilei não é uma empresa que tinha o BPN e que agora foi comprada por americanos ou por chineses, nada disso. O segundo maior acionista da Galilei, hoje, ou pelo menos há 3 meses, se não houve nenhuma alteração recente, é o Oliveira e Costa. Continua a ser o segundo maior acionista da Galilei. E, portanto, eles são detentores desse capital. Algo que é completamente incompreensível é como, para dar um outro exemplo, no caso BES, que desapareceram os tais 3 mil milhões de euros emprestados, enfim, a gente ligado ao MPLA em Angola e em Portugal, não se percebe como é que, estando perfeitamente identificados quem foram os beneficiários dos empréstimos, não acontece uma de duas coisas, que é ou pagarem ou expropriarem-lhes os bens. Eu não percebo hoje como é que a maioria do património imobiliário da família Espírito Santo ainda não foi expropriada, ou confiscada, ou arrestada, que é um ponto prévio. É o mínimo. A minha pergunta era, como é que vai intervir no sistema, que aparentemente vai voltar ao sistema, não é? E o que é que se faz para evitar que o sistema continue a reproduzir-se? Muito bem, então... Depois ainda queria aquelas duas falácias. Desculpe. Não, mas gostava que respondesse concretamente a isto. Muito... Como é que pode reverter o sistema? Pois, a resposta neste momento é fácil, não sei. Não é? Mas eu tenho andado nessa reflexão, que não é uma reflexão que faço sozinho, faço com muita gente, tenho falado com muita gente, terei falado nos últimos 2 meses, enfim, com 200 e tal pessoas sobre esta matéria, pessoas em quem eu confio, também muita gente quer falar comigo, porque se eu encontrar o caminho de abrir uma brecha no sistema, lá estarei. Se não encontrar, fico quieto, quer dizer, não vale a pena um esforço inglório. Assim, se eu encontrar uma forma de, na vida política ativa, conseguir combater a corrupção a sério, lá estarei, mas esta reflexão também não vai demorar muito mais tempo. Dentro de um mês eu tenho que tomar uma decisão. Um mês para pensar. Tenho aqui só uma pergunta. Sim. Bom dia a todos. Bem-vindos a Montemor. Eu sou um privilegiado, ao fim e ao cabo. Sou vereador na Câmara de Montemor há 14 anos, vereador da Cultura. E sou privilegiado não por ser vereador, não enriquecer à volta disto, não tenho qualquer tipo de ambição nesse aspecto, mas sou privilegiado porque tenho Montemor na minha origem e tenho possibilitado crescer numa cidade com uma dimensão que possibilita que hoje estejamos aqui a pensar a cidadania que temos que ter para intervir e para crescermos enquanto cidadãos. Obviamente que as intervenções do Paulo Moraes são sempre interessantes e nós estamos, eu partilho da visão que colocou. É importante que as generalizações são terríveis neste aspecto, nem todos temos esse perfil identificado da forma como o fez, apesar de ser uma realidade espelhada e é conhecida entre todos a forma. Deixe-me só terminar, que eu já sei que é que... Eu sei. Sim, eu sei. Eu partilho dessa... Nesse que me incomoda, essa situação incomoda-me é que exista desta forma e que nós, tendo conhecimento que de facto é assim, a impotência de podermos alterar é que é angustiante. É mesmo angustiante. Mas podemos fazer alguma coisa. Eu recolho esta última semana que passou, houve uma discussão no Parlamento
sobre o enriquecimento ilícito, depois do enriquecimento não sei o que acabámos por ter, Injustificado. injustificado e desproporcionado, uma coisa assim. Ou seja, andámos de eufemismo em eufemismo para chegarmos a uma situação que é não vamos mexer muito, porque o pessoal anda todo a comer disto, e se vamos mexer sobre a situação, há aqui uns taxos que se perdem. Mas o facto é que existem várias propostas de lei sobre enriquecimento ilícito que são muito claras, há vários anos sobre esta matéria, e que se elas forem aprovadas, há muita gente que vai abanar. Nós temos um 44 aqui em Évora, muito perto de nós, e eu espero que muitos mais 44 possam lá passar daquela forma, porque Évora é um exemplo paradigmático sobre aquilo que aconteceu. Uma capital de distrito de uma maior dimensão, pela barbaridade que foi feita com a perversão da gestão e a má gestão municipal, está empenhada para os próximos 30 anos, não faz nada. Nós aqui ao lado não estamos nessa situação. Mas é vergonhoso que isto aconteça por grande parte das câmaras do país. Foi uma loucura completa o que se fez nos últimos anos na gestão municipal e é, de facto, uma das causas do